Fala aí galera, aí, tudo bom? Eu sou o Percy, bem-vindos ao canal Elusivos. E o primeiro vídeo do canal eu vou trazer aqui um conto do nosso querido Panteão. Minha profissão? Quer saber? Agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro. Por aqueles que caíram, espero que gostem. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí no início do vídeo. Tamo junto, é nóis. Quando chego às ruínas de Neri-Mazef, não é como se eu tivesse saltado com a magia celestial incendiando o meu caminho pelo céu, mas como se eu tivesse apenas caído. Afinal de contas, eu sou um homem. Ao meu redor, nas dunas espiraladas, uma corte dos Ha-Horak luta. Guerreiros solares, agora distante dos templos do Monte Targon. Eles marcham pelo deserto com 50 lanças durante 3 semanas, uma distância que eu teria percorrido em alguns instantes, para investigar um poder que só cresce, enquanto o dele só diminui. Aqui, o sol que eles cultuam é tão constante que as sombras do passado ainda aparecem gravadas no deserto, representando tudo aquilo que restou de um império há muito tempo perdido. Suas construções todas cobertas pelas dunas, um sol, outrora destinado a levar os mortais aos céus, agora estavam sem vida, caído na terra. Shurima nasceu e morreu aqui. Foi Neri-Mazef que o primeiro ascendente foi criado, destinado a defender Shurima de qualquer ameaça. Aqueles que sobreviveram ao Império foram levados à loucura por longos séculos de conflito, tornando-se Darkins e devastando todo mundo até que fossem contidos. Mas como bem sei, algumas abominações geradas pela arrogância Shuriname ainda vivem. O som do metal ainda ressoa em meu ouvido quando uma lança passa pelo meu elmo, e outra e mais outra. Os ruídos metálicos se transformam em um único pleno grito de guerra à medida que os Ha-Horak revelam sua força. Enquanto o céu é tomado pelo aço, uma explosão de magia rasga o trajeto das lanças, entalhando uma faixa de destruição ao longo das ruínas. Quando a poeira baixa, eu a vejo, a razão pela qual eu vim. Surge uma criatura ardente doentia, como o império que viria a governar. É diferente de todos os ascendentes que eu já vi, um deus devastado que reivindicou essa cidade arruinada e agora queria vê-la ascendendo novamente. Mas até mesmo tal criatura um dia havia sido homem. Vou relembrá-la do que isso significa. Poder respirar, mesmo em meio à destruição. Farei com que todos se lembrem disso. Ó Deus guerreiro, grita um dos Ha-Horak. Não podemos derrotá-lo. Vou te mostrar como Deus morre. Grito em resposta e acelero em direção à criatura, erguendo a minha lança. E com o poder deles, a lança reluz. O poder dos deuses, o poder das estrelas. Meus músculos se distendem para aguentar o peso anormal da magia, enquanto a criatura desencadeia outra explosão dentro de sua forma devastada. Minha lança não se desfaz em brasas como a dos Ha-Horak, mas arde em sua própria luz. Ela risca o ar como um cometa em direção ao ascendente, jogando-o na terra e levando a sua explosão para os céus. Em minha frente, a apenas alguns metros da fenda aberta pela explosão da criatura, uma Ha-Horak embala aos seus braços o corpo de um guerreiro caído. O braço dela foi queimado pela magia quando tentou protegê-lo do ataque. Você é um aspecto, diz ela, embora eu veja o desespero em seus olhos. Ela roga, implora para que eu diga que sim, para que eu possa salvá-la, para que eu possa salvar o amigo dela. À nossa volta, as enormes fileiras de guerreiros Ha-Horak foram despedaçadas, juntamente com a sua vontade de lutar. Não respondo, mas a lança volta à minha mão por meio da magia que aquela Ha-Horak tanto almeja. O seu retorno é um eco do próprio impulso. O ascendente não deixou quaisquer traços de sangue na ponta da lança, apenas areia. Não há nem um sinal de carne, apenas magia e pedra. Sinto vontade de dizer meu nome a ela, que eu sou o Atreus, que também já fui um Ha-Horak, que implorava aos céus por algum poder que me salvasse. Mas esse homem morreu. Ele morreu no pico do Targon, ao lado de seu irmão, Pilas, assassinado por um panteão em suas próprias falhas. E não importa o quanto eu tente, não posso trazer Atreus nem Pilas de volta. Até mesmo o Deus já se foi, com sua constelação arrancada dos céus. Viram-me para encarar a criatura mais uma vez. Você deve lutar, é só o que digo a Ha-Horak. Todos vocês devem. Ao nosso redor, a cidade arruinada queima.
enquanto a magia dos ascendentes se recusa a desvanecer. Passo por cima da areia fundida em vidro, e a cada nova explosão de magia estremece o mundo inteiro, chegando a parecer que a própria terra desmoronará, e que apenas os céus sobreviverão. Mas eu me recuso a desistir. Vejo balistas, todas abandonadas no chão. Os Harhorax levantam seus escudos para protegerem dos destroços arremessados pelas construções em queda, desaparecendo em meio à poeira. Lutem! Vocês devem lutar! Grito mais alto, com uma voz que carrega muito mais autoridade dos deuses do que eu gostaria. Eu parto em cima do ascendente, usando minha lança para atacá-lo, e atravessando a rocha despedaçada que tomava o lugar do seu rosto. Eis que as suas explosões atingem meu escudo, jogando-me para trás. Ataco novamente com a minha lança emanando magia, e outra vez, enquanto ergo meu escudo, há tempo de desviar a ira do ascendente. Meus pés ficam presos aos escombros. Esforço-me para manter a fera distante, enquanto a magia me atinge com a força do ascendente. Fortalecido pela crueldade e pela fúria, eu o empurro, repleto de ira e o poder expelido pelo escudo descontroladamente em todas as direções, atravessando as ruínas e o céu e a multidão dos Harhorak, ainda acovardados em meu caos. Minhas mãos começam a tremer, não pelos guerreiros, mas por mim mesmo, que resmungo ofegante, enquanto luto para respirar. Lutem! A criatura fica com os olhos entreabertos. Ela sabe. A terra sob seus pés não aguentam mais. Eu não aguento mais. Conforme vou caindo à terra, a magia de minha lança se extingue, e o elmo é derrubado enquanto eu tuço. Cuspo sangue nos destroços, e mal consigo erguer a cabeça. Mas tudo que consigo enxergar de Nerimazef é aquela guerreira Harhorak, rodeada de fumaça e caos. Ela me encara, fitando seus olhos que apenas agora estavam visíveis. É a primeira vez que vejo algo além de um aspecto. O homem que havia acalentado pilas em seus braços enquanto a sua respiração agonizante formava a neve. Pergunto-me se ela havia reconhecido as estrelas, se havia reconhecido meu destino, tatuado em meu peito, a cicatriz que os atravessa. Seus olhos não emitem mais súplica, enquanto eu vejo a iluminação crescente em seu rosto, com a criatura reunindo poder para mais uma explosão, embora seu braço estivesse gravemente ferido e o seu amigo estivesse tirado no solo. Ela apanhou o escudo e começou a cambalear em minha direção, tão inevitável e determinada quanto a morte. Qual é o seu nome? Digo tossindo e ofegante, com a luz aumentando cada vez mais. A Souze, ela diz com firmeza, se posicionando ao meu lado, virando o escudo para encarar a explosão. As ruínas se enchem daquela luminosidade para destruir tudo, e assim o faz, restando apenas escuridão. Não há mais aspecto, não há mais nada onde a Souza estava, apenas a minha memória. Ainda assim sinto a cicatriz latejando dolorosamente, fazendo-me lembrar de que eu estou vivo e que cada momento que me trouxe até aqui, de Pilas, meu irmão de batalha, dizendo-me para parar de derramar sangue em suas vitórias, do ataque bárbaro de nós dois à beira da morte, do fracasso no pico de Targon, da espada da Arkin atravessando a morte para me fazer renascer, do trigo do Império agarrando-se à montanha, da lama em minhas mãos quando soltei o arado e peguei a lança. Tudo estaria acabado sem aquela mulher com aquele escudo, sabendo que não sobreviveria, mas lutando mesmo assim. O poder e o sacrifício dela superavam muito das estrelas, superavam os meus e o das armas do aspecto que me mantiveram em segurança. Não será em vão. Enquanto eu me esforço para ficar de pé, devastado, vejo a sombra dos Harhorak emergindo, encobrindo o berço do disco solar atrás de mim. No centro das ruínas, levanto-me com eles, não como um deus, mas como um homem. Meu panteão, todos aqueles que caíram, concedendo-me outro momento, todos aqueles que viveram e todos aqueles que morreram, diante de um momento de verdade em que todos precisam decidir por que lutam, quem eles amam ou quem eles realmente são. O que são os deuses diante dessa coragem? Eles não são nada. A Souls! Grito bem alto em meio às ruínas, mesmo que as minhas costelas estejam a ponto de perfurar os pulmões. Os Harhorak gritam de volta. A Souls! Eles também estão em meio aos escombros, suas sombras cada vez maiores conforme o ascendente volta a acumular magia.
Embora eu esteja devastado, embora o Deus esteja morto, sinto poder incendiar mais uma vez a minha lança. Enquanto as plumas do meu elmo explodem em chamas, sinto o chamado da batalha, enquanto os Hahorak arremessam suas lanças mais uma vez. E por um momento, uma estrela perdida com a constelação da guerra brilha mais que o próprio sol. Seu nome era Souls.